Muito boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. É assim que inicia mais uma edição do debate político. Hoje, domingo, vamos abrir esta sessão de hoje com a segunda sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo, que teve lugar no dia 24 e 25 do mês em curso. Vamos olhar para os pronunciamentos ou recados deixados pela Aquilino quando denunciava supostos infiltrados, lambibotas, fofoqueiros e também intriguistas no seio desta formação política. Também na edição de hoje vamos olhar para as exigências feitas pelo líder da Renamo face à realização das eleições distritais do próximo ano. Já estão aqui comigo os meus convidados para que juntos possamos fazer uma análise exaustiva de temas que terão marcado a semana. Falo de Dionísio Emanuel, a quem agora saúdo. Muito boa noite. Boa noite, Isaac. Muito obrigado pela atenção para poder fazer parte deste debate. Aproveitar e cumprimentar os meus colegas do painel. Refiro-me ao Sr. Gilberto Chirinza, Sr. Massango e Sr. Dulcídio, para trilharmos esta noite ao nível do país. Obrigado. Obrigado, Dionísio. João Massango, bem-vindo. Boa noite ao debate político. Muito obrigado, meu caro apresentador Isaac. Quero cumprimentar aos meus colegas do painel e estender esta saudação nesta noite dominical aos telespectadores da FTV, mas também devo dizer o seguinte, aquele que é o adágio popular: por detrás de uma grande televisão estão lá os grandes realizadores. Cumprimento a todos que estão, de facto, a realizar este programa. Bom domingo. Muito bem, Dulcídio, bem-vindo a casa e boa noite. Boa noite. Agradecer pelo convite, cumprimentar os colegas do painel, aos telespectadores em casa. Estamos cá para discutir os assuntos que nos propõem. Muito bem, Chirinza, boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique, e em particular a todos os telespectadores, bem como aqueles que nos acompanham através da rádio. E também recordar que já estamos no TMT, no número 17. Exato. E, com a sua permissão, quero apresentar o ponto prévio, que o meu ponto prévio tem a ver com o saudar da realização da 24ª sessão da Comissão Política Nacional, na qual houveram decisões a destacar a declaração do repúdio que foi espalhado em todos os canais de comunicação social moçambicanas e do estrangeiro. E foi nesta sessão que, em sede da Comissão Política Nacional, também houve deliberações, das quais perfil de quem pode ser o cabeça de lista e de quem pode ser candidato a membro das assembleias. E também foi nessa reunião que deliberou-se que deve acontecer a realização das eleições distritais em 2024. Obrigado, Isaac. Muito obrigado, digo eu, Chirinza, pelo seu ponto prévio. Desculpa, eu só queria perceber se a reunião foi da Comissão Política ou foi do Conselho Nacional da Renamo. Só queria perceber esse aspecto. Foi da Comissão Política. São estas coisas que eu costumo discutir com um pouquinho de propriedade, porque quando nós vamos a uma reunião que tem que decidir questões importantes sobre o país, eu acho que nós temos que integrar o maior número de pessoas possíveis. Agora, a Comissão Política provavelmente é constituída por 11, 12, no máximo até 20 pessoas. Quer dizer, é muito reduzido este número para tomar decisões importantes sobre a vida de uma organização política. Muito bem. Muito obrigado. Chirinza, não estamos não, tenho direito. Tenho direito. O que eu sempre disse, tenho direito. Se mexes comigo, tens de ficar a saber, tenho direito de resposta. No mínimo 30 segundos. Vamos arrancar com o nosso debate. O que eu tenho a esclarecer
é o seguinte: a Comissão Política reuniu-se e teve essa decisão. Essa decisão ainda vai ser, inclusive, ratificada em sede do Conselho Nacional, que vai se realizar na primeira semana de maio. Talvez é para não ter completado. Para eu saber de que ele é do MDM, não vai lhe interessar isso. Muito bem. Mas como está interessado, aí está o esclarecimento. Muito bem, obrigado, Shrinza. Vamos sim olhar para o nosso primeiro tema, que vai arrancar o debate de hoje, sobre a segunda sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo, onde a CLIN mandou recados para possíveis lambibotas, intriguistas, falou vários adjetivos. Vamos, arranco consigo, Dionísio. Como é que analisa esses pronunciamentos da CLIN, órgão também importante da Frelimo, quando manda recados para intriguistas, lambibotas, confusionistas, infiltrados no seio da Renamo? Para si, essas mensagens, essas palavras, Desculpa, tinham não sei como... da Renamo, não sei da Frelimo. Da Frelimo, desculpa. Tinham como destino a alguém, ou destinavam-se a certos membros ou a certo membro no seio do partido? Obrigado. Como todos sabem, teve lugar de 24 a 25 de março a segunda sessão do Comitê Central do Partido Frelimo na província de Maputo, com 9 pontos da agenda, incluindo diversos, não é? O cerne do Comitê Central incidia para a análise dos balanços dos municípios, não é? Daquilo que os municípios estão fazendo neste quinquênio. A questão do relatório da Comissão Política, o balanço do desempenho do governo de 2022, a proposta do PQG do partido 2022-2027, proposta do plano da atividade de orçamento para 2023, informação do PES para o presente ano de 2023, relatório do Comitê de Verificação do Comitê Central, e o Comitê Central também elegeu membros efetivos e membros suplentes do Comitê de Verificação, entre outros aspectos candentes para o bom funcionamento do Partido Frelimo. Agora, com relação à questão que me é colocada, cada partido tem as suas diretrizes, tem os seus estatutos, não é? Os membros são guiados por um estatuto, têm direitos e deveres de cada membro. Logicamente, a moção que o camarada Faustino teceu na sessão do Comitê Central tem que ver com... eu não vejo esta colocação que está aqui a ser trazida como um aspecto que infere no funcionamento do Partido Frelimo. Mas é uma questão... O camarada Faustino é um membro sênior do Partido Frelimo, é combatente de luta de libertação nacional, é secretário-geral da CLIN, conhece o funcionamento efetivo e pleno do Partido Frelimo. Logicamente que pode haver alguns camaradas que provavelmente não tenham a conduta de vida que o partido pressupõe. No entanto, tem a legitimidade de aconselhar, e na verdade a questão que ele coloca, se há intriguistas, tribalistas, é no sentido de poder melhorar e para que todos sejam unidos, coesos, para que todos os camaradas caminhem juntos para aquilo que é o ponto essencial da Frelimo: dirigir o povo
vencer as eleições e todos num só caminho, numa só união, um país único e sem divisões. Esta aqui é a mensagem essencial. Agora, se dirigiu a alguém ou não tenho conhecimento. Mas, olhando para estes pronunciamentos, não é pela primeira vez que um membro sênior da Frelimo vem ao público. Tivemos o caso de Alberto Spande, não é qualquer pessoa dentro do partido. Falou do tribalismo no seio da Frelimo também. Ontem, ou seja, no dia 24, foi um membro sênior da Frelimo, ou seja, falamos de alguém que faz parte da Green, falou de infiltrados, lambibotas, fofoqueiros no seio da Frelimo. Não é isso preocupante para o partido? Não, isto não preocupa o partido. O partido o que quer é que os camaradas, os membros do partido Frelimo tenham uma conduta, aquela conduta que os estatutos emanam. Mas existem infiltrados no seio da Frelimo? É provável que existam, e é provável, é normal em qualquer sociedade. Agora, se existem, é preciso corrigir que estes comportamentos anómalos não afetem o funcionamento normal daquilo que são as normas do partido Frelimo. Muito bem, obrigado, Dionísio. João Massango, você, como é que olha para esses pronunciamentos? Vemos que está a ser aqui recorrente membros desta formação política virão público denunciar, ou seja, sobre supostos infiltrados no seio do partido. Até que ponto isso pode minar o sucesso do partido? Estamos mesmo no ano em que vamos realizar as eleições autárquicas. Até que ponto isso pode minar o sucesso da Frelimo nesse pleito eleitoral? Muito obrigado, Isaac Stoy. Nós estávamos habituados sempre, depois da saudação, voltávamos a fazer mais uma ronda para os pontos prévios. Mas quando a estafeta chega no Xirinza, saudou e fez o seu ponto prévio. Eu gostava que me permitisse, em 30 segundos, fazer o reparo da derrota dos Mambas no Senegal. A nossa seleção perdeu, é verdade. No dia 28 deste mês vamos ter o jogo aqui no ENSE, Estádio Nacional do Zimpeito. Mas é preciso que nós, como moçambicanos, fiquemos preocupados. A seleção nacional representa a nós todos. Agora, é preciso também cavarmos para procurarmos saber o que está a acontecer na Federação Moçambicana. Por que a nossa seleção não consegue alegrar o seu povo? Independentemente da vitória aqui no Maputo, mas a primeira derrota de forma estrondosa conta muito. Eu não sou muito pelo futebol, mas me interessa tanto, não é? Eu em ver a minha seleção, a seleção do meu país a trilhar para atingirem patamares que nós todos ficamos alegrados. Este era o meu ponto prévio. Agora, atinente à questão que me coloca da reunião do Comitê Central do Partido no poder, primeiro devo dizer que trata-se de uma reunião interna do partido, mas que nós cá, por que nós levamos isto como agenda de debate? É porque o partido no poder é ele que está a dirigir os destinos da nação. Mas ainda bem, porque se fosse nós a transmitir o que o secretário-geral da Aqueline disse em sede da reunião do Comitê Central, iriam dizer que não, aquilo aí que é a oposição é a linguagem da oposição. Aquilo é o aproveitamento político. Significa que o partido detectou uma doença dentro do partido que coloca em causa o Estado moçambicano. Quando o partido apercebe que no meio de nós temos os lambebotas, temos entreguistas, temos esses nomes todos que o secretário da Aqueline trouxe, e trazendo isso numa reunião de grande magnitude como aquela,
nós como sociedade, sobretudo o partido, precisa de levar este assunto com muita seriedade. Este país não anda. Este país ficou independente em 1975. De 75 até 1992 estava num regime de partido único. A partir de 1990 para cá, 92, quando a assinatura dos acordos de paz, é verdade, com a emenda constitucional de 90, nós sentimos um Estado de regime democrático que vai e termina no dia que o Armando Guebuza saía da presidência. A partir dessa altura, nós começamos a notar uma Frelimo diferente daquela Frelimo que nos habituou desde a independência de Moçambique, de vários indivíduos que aparecem em televisões se identificando com a marca da Frelimo. E esses indivíduos, ao longo desse todo o tempo, foram crescendo, até alguns foram apelidados de G40, de indivíduos que haviam ocupado as televisões. Significa que o secretário-geral da CLINE, que é o braço armado da luta pela libertação, detectou que a nossa luta, aquilo que nos levou, nós moçambicanos, para a luta armada de libertação nacional, não é isso que nos identificamos hoje dentro das hostes do Partido Frelimo, em que nós encontramos indivíduos, não é, que para atingir um determinado patamar político tem que lamber bota, tem que criar intrigas, tem que queimar uma outra pessoa. Quer dizer, vivermos num cenário de um partido que dirige o Estado, mas cheio de mentirosos, cheio de lambibotas, cheio de várias pessoas que, por sua vez, os mesmos colocam em causa um Estado de direito democrático. Olha, eu estou aqui com o nosso irmão do partido no poder. Estou ali com o meu irmão do partido Renam, do partido MDM. Estamos a debater para o país. Cada um vai esgrimindo aquilo que pensa sobre o país em defesa do seu partido. Aqui onde nós estamos, cada um luta por si. Mas quando saímos daqui, até sentamos juntos, tomamos juntos café, convidamos um ao outro para aquilo. Então, por que é que nós estamos a trazer esta falsa cara ao público de nós lutarmos em vez de trazer aquilo que é o ideal para este país poder crescer? Mas tudo isso começou na Frelimo. Por quê? Em querer colocar aqueles que não comungam com o nosso pensamento, esses não são nossos, esses são de outros. O exemplo concreto é este que é trazido numa reunião de grande magnitude. Veja, eu, quando era miúdo, Isaac Stoy, quando nós ouvíamos que este partido ia a esta reunião, o país parava, mas hoje deixou de ser interesse de nós acompanharmos as reuniões, incluindo o Congresso, por causa da existência desse tipo de pessoa que viraram o Estado para interesses individuais. Bem. E o assunto hoje, o Faustino está a trazer de forma corajosa que, se nós continuarmos na situação como está, este país vai ter de facto graves problemas. E isso, o que com isso eu quero dizer, estou só para terminar esta intervenção, praticamente ofuscou a reunião do Comitê Central e nós estamos a discutir aquilo que é a vida. Então, é uma doença que foi detectada, que independentemente de tudo que se discutiu, para nós isso não tem nenhuma validade, não tem nenhum interesse, independentemente dos pontos que foram trazidos, mas a cerne da questão da intolerância política, desta coisa das assimetrias regionais, da intolerância, deriva exatamente nesta questão de que nós somos isto, os outros não são exatamente aquilo. Então, de uma forma geral, quero concordar, mas esperava muito mais uma radiografia daquilo que o país é hoje, e se calhar olharmos um país que a partir daqui, eu ouvi quando o chefe do partido, o presidente, dizia que nós precisamos de reunir e sairmos mais coesos. A pergunta que eu faço é: a reunião do Comitê Central
que vai tornar o país um partido mais coeso, ou é uma gama de preocupações que o governo da Frelimo que dirige não consegue resolver? A saúde, os transportes, a educação e várias outras coisas. Então, tudo isto aqui, na minha ótica, independentemente de tudo que foi dito, são essas coisas que nós avaliamos com profundidade. Obrigado, João Maçã. Dorcídio, como é que olha para esta questão? Sabemos que a Frelimo é o partido que governa este país. Até que ponto o que disse a Clean é verdade e também em que medida isso pode influenciar na governação deste país, existindo lambibotas, intriguistas, fofoqueiros e outros e tantos adjetivos que a Clean deu a alguns membros no seio do partido? Eu penso que este problema não é um problema simplesmente dos lambibotas, intriguistas que existem no Partido Frelimo. Deve ser um problema grave do próprio Partido Frelimo, porque eu entendo um intriguista, entendo um lambibota, uma pessoa que, por exemplo, traz dados estatísticos que não revelam a realidade do país. Eu posso considerar esse indivíduo um lambibota, porque ele tem que produzir informação que interessa a si próprio, para ele se projetar, não interessa aquilo que é o país. Então, é preocupante quando nós chegamos a esses níveis de termos um partido que governa, um partido de Estado, um partido que praticamente, da independência até esta parte, é o mesmo partido que está a governar o país, que tenha no seu seio indivíduos que têm este caráter de lambibota, têm este caráter de intriguista, porque isto não ajuda a própria Frelimo a ter espaço para governar o país de forma a satisfazer as necessidades dos moçambicanos. Então, é muito preocupante ouvir isto. Quer dizer, já é interessante ouvir isto da própria Frelimo, porque é a partir da identificação do problema que se pode resolver. Mas é preciso ir a fundo nesta questão, porque esta é uma forma, quanto a mim, é uma forma de estar do Partido Frelimo. E principalmente quando se aproximam as eleições, eles mostram que tem tendências de nós estarmos a olhar para o outro como se não tivesse governado bem. Há uma tentativa de trazer outra ideia para endeusar a outra pessoa. Tu has de ver isto quando o presidente Armando Emílio Guebuza tomou o poder, chamou o outro de Maria, contou a história de deixar andar, chegou o presidente Nunes também foi dizendo outras coisas. Eu espero que aqui deve estar-se a desenhar uma estratégia na qual é preciso mostrar aos moçambicanos que nós podemos. O funcionário do Estado anda muito agastado com o que aconteceu com a revisão da tabela salarial. As pessoas não estão satisfeitas com o ensino que têm, as pessoas não estão satisfeitas com a saúde que têm, não estão satisfeitas com os transportes que têm. Então, tudo isto, há uma tentativa aqui das partes de tentar trazer um Deus aqui que há de solucionar os problemas dos moçambicanos. E eu, desde tempo que estou nesta questão da vida política, tenho estado a observar isso e penso que é mais uma tentativa, não é vontade genuína de resolver o problema, de trazer o problema para que ele seja resolvido. Aqui há uma tentativa de embrutecer nós que somos os moçambicanos, mas penso que já o Moçambique é um país adulto, tem uma população ativa que já percebe das coisas, então isto vai ajudar aos moçambicanos a tomarem a decisão certa e não se deixar levar com estes argumentos de lambibotas. Se existissem estes lambibotas, eu penso que a Frelimo tem todos os meios, tem todos os argumentos suficientes para apresentar estas questões num outro fórum. Aqui há uma tentativa de desviar os nossos interesses, há uma tentativa de desviar a questão desta coisa que houve há pouco tempo da manifestação sobre o Azagaia, para nos entreter com esse tipo de discurso no sentido de atrair mais membros, atrair a população para aquilo que são os pensamentos do Partido Frelimo. Xerinza, qual é a sua análise, qual é a sua opinião em volta da questão do debate? Para mim é muito simples. Pois cada partido tem a sua ideologia política. E, lamentavelmente, o partido que está a governar este país já não tem argumentos suficientes. Aliás, o não ter argumentos suficientes é por constar neles a estatística errada da existência de membros. Porque eles acham de que todos que trabalham na função pública são membros do partido deles. Todos esses adjetivos que o secretário-geral da CLIN usou
primeiro até devia usar com a sua esposa, que anda a desviar a mentalidade escolar dos nossos filhos. Devia começar por sua esposa, dizer, senhora, é bom você demitir-se pessoalmente. Mas não. Hoje fala de lambibotas, não sei o quê. E por que não mencionou os nomes? Será que está-se a referir ao Castigo Lara? Será que está a referir-se ao Caifadine Manasse? Ou será que está-se a referir? Porque da análise que eu faço, ele é uma das pessoas responsável por má governação do presidente do partido dele, o engenheiro Jacinto Filipe Nunes. Consta isso. E hoje, já que estamos num ano eleitoral, hoje que levantou-se o problema de haver barões de droga na Assembleia e na bancada que pertence a Frelimo, hoje que tem problemas com a sociedade civil, ele nem chegou de mexer com o assunto. Sabe, a Frelimo está num estágio que até nós os outros acham que vamos ser convidados para sermos assessores. O partido Frelimo está num estágio que até teve medo de um cadáver. Vachava na tumba só quando vão ver de estela que mijaram nas calças pelo medo de uma pessoa que está morta, aliás, que ainda nem foi enterrado. Porque por nossa tradição cá no sul, mete medo pessoa que já foi enterrada. Ou pessoa nem foi enterrada. Agora experimente na rua, estar a conversar com alguém, mencionar o povo no poder. Aí de ver a pancada que vais levar. Espancado terrivelmente. É por isso que dizem outras pessoas, dizem que na Catembe não houve tentativa de golpe de Estado, porque não se referiram ao povo no poder. Não chegaram de pronunciar o povo no poder. E aparece um que é chefe de Estado a dizer de que não, era carinhosamente tratado. Conhece alguma televisão que ele chegou de... ou um show que ele teve? Ou era uma pedra no sapato? Então, para dizer de que este sujeito daqui, não te esqueças de que é um dos sujeitos que apareceu a querer fomentar o terceiro mandato. Não se esqueça. Muito bem. Obrigado, Gilberto Schrinza. Volto a si, Emanuel. Tem algo a dizer antes de olharmos para outro ponto que terá marcado a segunda sessão? Tem apenas um minuto e vou colocar mais uma outra questão que tem que ver com a segunda sessão. O que eu quero aqui trazer à tona, tanto aos meus colegas que estão aqui no painel e ao público, é que a Frelimo quis mostrar que aquela organização política aceita-se debates, crítica, autocrítica. Se a Frelimo tivesse medo de abordar esses assuntos, não teria trazido até mostrar aos órgãos de comunicação social, publicar o pronunciamento do camarada secretário da ICLEN. Isto é uma questão de maturidade política. Mostrar que nós aqui internamente aceitamos crítica, autocrítica, para o bom desempenho do partido, para o bom desempenho do governo, para o bem-estar da população moçambicana.
Muito bem, obrigado, Emanuel. Volto a ser mais uma vez, ainda nesta segunda sessão, a porta-voz desta formação política, nesse caso a senhora Ludmila Maguni, disse que todos os municípios sob gestão da Frelimo cumpriram com o manifesto eleitoral a 90%, ou seja, cumpriram com as promessas feitas no âmbito do seu manifesto eleitoral e deu uma nota positiva. Nenhum município teve uma nota negativa. Qual é a sua visão? Qual é a sua opinião face a esses pronunciamentos? Bem, eu sou de opinião que o partido trabalhou ou trabalha com base no manifesto eleitoral. Se houve este pronunciamento e que durante os debates, das apresentações que foram feitas, dos planos da atividade ou dos planos de desenvolvimento municipal, que tem como base as premissas emanadas nas campanhas eleitorais, significa que os edis dos 44 municípios dirigidos pela Frelimo, os edis, a informação que trouxeram do seu plano de desenvolvimento, dos planos de ação, das tarefas que tinham sido elencadas, significa que foram cumpridas. Caso contrário, se aquilo que consta no manifesto eleitoral desses 44 municípios, se não tivessem sido cumpridas, logicamente que não haveriam de apresentar esses dados no Comitê Central. Logicamente, a avaliação que é feita é a avaliação positiva, consoante, na análise que foi feita, e eu acredito que também houve equipas que foram enviadas para esses municípios para poder analisar em loco o que é que foi prometido. Até agora, nós estamos no mês de março, tendo em conta que no dia 11 de outubro teremos as outras eleições municipais. Não. O que é que estava planificado? Qual é o ponto de situação? O que é que está em falta e que possa ser cumprido daqui até mais ou menos no mês de setembro? Então, se a avaliação é positiva, consoante os dados que foram trazidos. E nós estamos em condições aqui de dizer que não foi cumprido. Muito bem, obrigado, Emanuel. João Massango, como é que avalia os dados trazidos pela porta-voz da Frelimo, olhando para a situação real dos nossos municípios? Falo dos 44 municípios sob gestão da Frelimo. Olha, há um dado muito interessante no debate desta natureza, quando comentamos e procuramos trazer à opinião pública o relato de um partido de grande magnitude, não é? Como o partido que governa o país. Eu disse há dia nesta televisão, não é? Que quando um governo que governa o país, não é? Tem como o seu pódio principal as estatísticas, não é? Então, muitas das vezes são as estatísticas que nós discutimos que colocam em causa aquilo que é o próprio desiderato das informações que nós pretendemos trazer. É preciso a gente recordar a opinião pública. Foi a Frelimo que forçou de forma estatística o aumento de mais 300 eleitores fantasma na província de Gaza, que até isso custou a dimensão do presidente do Instituto Nacional de Estatística em números que, do ponto de vista científico ou tecnicamente, Gaza teria em 2040. Forjaram esses resultados para beneficiar um partido que teve maior resultado na província de Gaza de números que não existem. Me parece que esta epopeia continua de levantar números estatísticos que não condiz com a realidade
que nós vivemos no nosso dia a dia, aonde nos municípios. Eu vivo no município da Matola. Nas últimas eleições autárquicas, ganhas pela Renamo, e a Renamo não reclamar a vitória, nós temos um sujeito que está lá chamado Calixto Costa, que desde que foi empossado como o edil a cumprir o seu segundo mandato, o município da Matola está nas mesmas situações. Kobe continua com os mesmos problemas. 1º de Maio, Congolote, Ngojosa, Mucatini, Noé, Moalaze, são bairros que nunca viram nem nenhum dia um carro do município ir lá para recolher o lixo. Nós continuamos com os problemas da segurança, continuamos com problemas da educação. Não é do ponto de vista municipal, é verdade, a educação está na alçada do governo. Não é? Continuamos com os problemas do transporte, continuamos com o problema do desemprego, continuamos com o problema de juventude que está à deriva. Como é que a secretária da mobilização aparece nesta reunião e diz que a situação dos 44 municípios governados pela Frelimo é saudável, quando na realidade nós sabemos que há problemas, mesmo aqui na capital onde nós nos encontramos. Vamos ali visitar os bairros da Machaquene, continua com aqueles problemas de sempre. Não é? Vamos visitar os bairros periféricos da cidade de Maputo, continua com os problemas do mesmo, o problema do saneamento, do meio, o problema da urbanização, continua na mesma. São essas avaliações que nós precisamos de trazer quando nós queremos debater, sobretudo numa reunião de grande magnitude. As estatísticas, caro companheiro do partido no poder, mina o desenvolvimento deste país. São as estatísticas que são trazidas para agradar um certo número de pessoas que está aí, mas não é aquilo que traz a realidade. Olha, Dulcídio Chirinza e o colega do partido no poder. O povo tem que ficar a saber a partir de agora que, em termos de preocupações da vida dos moçambicanos, olhando este universo de 32 milhões, são apenas aquele número que nós vimos nas televisões, ali na sala do Comitê Central, que faz este país um elemento herdado apenas por eles, que pode até produzir estatísticas falhadas, não é? Num contexto da mentira. Aí voltamos para o senhor Faustino do Aquilino, quando fala de entreguistas, de mentirosos. Está aqui mais uma mentira. A doença da governação do partido do poder nos municípios. Com isso eu quero dizer o quê? Quero dizer o seguinte, que o país não pode acompanhar, sobretudo a sociedade civil, o público, as pessoas que assistem os nossos debates. Moçambique precisa de sair desta letargia da mentira, em que alguém vai buscar números estatísticos, vai trazer, e nós vamos nos basear do ponto de vista estatístico quando aquilo que é real no terreno, em todo lado, nós de facto não temos a própria resposta. Então, Chirinza, eu estou tão indignado, mas o que eu devo dizer? Eu preciso de respeitar a posição do partido, mas esta posição apenas só vai agradar o partido. Cá fora não agrada em nenhum momento ao povo que eles governam, porque quando você vai num bairro, procura saber se aquilo que estão a falar ali é verdade, vai encontrar que a realidade é outra. Obrigado. Dulcídio, vou assim. Até que ponto esses dados espelham aquilo que é a realidade dos municípios no nosso país? Há bem pouco tempo tivemos aí greve no município de Boane, que está sob gestão da Frelimo. Também temos outros dados que nós aqui podemos levantar. Como é que olha para esses dados? 90% das promessas foram cumpridas nos municípios sob gestão da Frelimo. Bem, estamos perante mais uma situação daquelas em que eu sempre advogo, que sempre que nós temos dados apresentados pelo governo,
apresentados basicamente pelo Partido Frelimo, nós estamos numa situação em que esses dados são maquiados. Esta é a minha percepção, porque eu não encontro espaço para alguém dizer este tipo de coisa. Uma pessoa que passa, por exemplo, do município da Matola, eu não encontro elementos suficientes que justificam que alguém tenha que aparecer a público a dizer que cumpriu 90% das promessas. E o colega diz que nós não temos elementos. Nós temos elementos para analisar esta situação, porque nós vivemos lá no bairro. Eu conheço muito bem o município da Matola. Vou dar um exemplo, muito próximo do município da Matola, naquela zona. Quando você sai daquela zona da Água de Maputo, quando você encontrar aquelas ruas, eu cresci ali naquela zona, aquelas ruas eram ruas privilegiadas, que sempre estiveram bem organizadas. Não estão organizadas as ruas, estão totalmente esburacadas. Então eu não encontro elementos suficientes para justificar o que está-se a dizer aqui. Agora, isto é do interesse do Partido Frelimo, tudo bem, mas do ponto de vista de realizações, do ponto de vista daquilo que está a acontecer no terreno, não representa a realidade esta afirmação. Agora, tem esta questão também de nós sempre trazermos números muito viciados e é interessante, nós temos o conceito do Partido Frelimo sobre o desenvolvimento, é um conceito muito pobre, um conceito em que, por exemplo, eles constroem, podem dizer que estão a realizar as promessas que fizeram, constroem uma estrada. Depois, nessa estrada, eles não colocam drenos para drenar as águas. Essas águas vão no interior, acabam no interior da casa das famílias. Eu não percebo que conceito de desenvolvimento é este. E depois nós andamos com esta questão a dizer que estamos a desenvolver. Estamos a desenvolver para onde? Eu, nos anos 2000, eu estava a fazer um curso na Josina Machel, só para lhe dar um exemplo, que não há 90% de realização. Eu estava a fazer um curso de informática na Josina Machel. Eu saía da minha casa, aliás, eu apanhava o chapa no Benfica às 7 horas, às 7h45 eu estava ali na Josina Machel e entrava para a sala de informática e eu fazia informática. Hoje em dia, você não sai do Benfica até ali, leva mais de 2 ou 3 horas para chegar aí. Quer dizer, é este conceito da Frelimo de realizações, de problema, quer dizer, eles acrescentam-nos o problema e depois dizem que estão a ter realizações. É preocupante esta forma de estar, é preocupante. Eu, na minha... 23 quilômetros do Sídio torna-se difícil de quem voa para Nampula chegar cedo. É preocupante. É este conceito problemático que eles têm. Na minha rua, eu estou-lhe a dizer, Isaac, na minha rua construiu-se uma estrada que passa próximo da minha casa. O que acontece é que as águas drenadas da estrada vêm fechar a rua. É este conceito, é isto que eu vou dizer que é realização. Aumentar mais problemas. E a questão das estatísticas neste país é muito preocupante. Preocupante em todas as áreas. Na saúde, as estatísticas produzidas não refletem a realidade. Na educação, as estatísticas produzidas não refletem a realidade. A informação que o partido que dirige o Estado moçambicano nos dá não representa a realidade. Então, para onde é que nós vamos? Porque é preciso assumir os erros para que eles sejam corrigidos. Agora, quando nós andamos em Rosana, a situação do país não é de melhorar. 60% dos eleitores neste país não votam porque estão desagradados com a forma como o país está sendo governado. Antes de irmos ao encontro do eu quero aqui conversar com os meus colegas. Atenção, quando a gente faz uma análise política olhando apenas para a situação de Maputo, e nós temos de ver o contexto de Moçambique, não apenas... Não, isso eu posso trazer Pemba. Sim, Pemba também tem os mesmos problemas. Não estou a olhar só para Maputo. Eu falei de Maputo porque conheço, mas posso trazer a situação de Pemba. Pemba também tem os mesmos problemas. Dirigidos pela Frelimo em todo o país. Agora, às vezes pecamos, eu tenho assistido, vejo, fazemos debates e colocamos aquilo que a gente chama... não diria o foco apenas na cidade de Maputo. Não vamos fazer um estudo pensando em Maputo. Moçambique é grande. Tudo bem. Qual é o município que traz o colega, o companheiro que acha que está a desenvolver? Conheço o Choque, conheço o Xaixai, o município de Pemba, Massinga. Qual é o município que esses problemas que eu levantei que não tem? Chimoio não tem. Deve ser o único no país, em 44, 1 sobre 4, qual é a percentagem que isso dá? Chimoio não tem. Sim, 1 sobre 4, vamos 1 sobre 44, qual é a percentagem disso? É 90%. Vamos discutir as coisas com um pouquinho de seriedade. 1 sobre 44 é 90%. Olhamos o país no seu todo. Estou preocupado, pá.
1 sobre 44 é 90%. Por favor. Moçambique não é Maputo e Sim, Matola. mas 1 sobre 44 é 90%. Viagem para o país. Eu viajo para o país. Eu viajo para esse país. Tragam lógica para o povo. Estou a trazer a lógica. Volta assim. Calma. Não, espera. Pemba tem problemas de lixo. Pemba tem problemas de buracos. Estamos a falar. Nós estamos a dizer. Estamos a citar Maputo. Estamos a dizer que 90% cumprimos. Se falta 10%, são uma e outra e pequena coisa. Muito bem, obrigado. Xerinza, a porta-voz da Frelimo disse não haver nota negativa aos municípios sob gestão da Frelimo. Ou seja, é nota positiva. Qual é a sua análise? Quero secundar o que falou o João e o que falou do sítio. Este governo da Frelimo está com problemas sérios de números. Acho que estão a usar uma máquina calculadora desses nossos chineses. Porque ultimamente só falam 90%. Tudo é 90%. Não é 89%, nem 91%. O colega Dioniso estava a se referir, estamos a olhar a Maputo. Se Maputo é que deve ser espelho. Se acontece aqui no Maputo, o que é que esperas que está a acontecer em Chiúra? Maputo não é Moçambique. Maputo é uma parte de Moçambique. Sim, prossiga. É que eu não quero, parece, estar a discutir. Eu, quando falo, também devem se calar. E serem dados a oportunidade dos 30 segundos. Mas o que eu queria dizer ao meu grande amigo Dionísio é que ainda bem que estamos a tomar Maputo. E eu vou tomar também Maputo. Porque esses 90% está na cidade de Maputo. Eu quero saber se ele consegue indicar uma coisa que vem. E eu devido ao meu trabalho dentro do partido. Coitado de mim, sou obrigado a ler todos os manifestos eleitorais. Do que vem dentro do manifesto eleitoral, que vinha prometendo uma só, que já cumpriu. Tem uma que tirou. Ele cheira do Lé. O cheiro do Lé ainda não saiu dali. Não saiu? Não. Eu sou membro da Assembleia Municipal. Foi uma das pessoas que depois à noite foi terrivelmente ameaçado de morte por ter levantado o assunto da lixeira. E apresentei com A mais B o que vem no plano municipal anual, se repete aquilo, é copy-paste. E sempre os dinheiros saem. Não saiu a lixeira. Estou a pedir, quando terminar o programa, vamos visitar a lixeira. Se saiu, estou a pedir cada um de vós. Estou há 2 anos, nunca passei da lixeira. Pensei se tivessem tirado a lixeira. Não. Ainda não saiu. Obrigado. Quando não só mudaram de nome. Já não é lixeira do Lé. Já qual é o nome recente, Xerinza? Roque Silva. Eu, Isaac, ando um pouco preocupado com esta questão. Eu ainda não terminei. Vamos, Xerinza. Este problema de números é terrível. O presidente Comis, no seu manifesto, falou das estradas que iam ser reabilitadas. Falou da praça. No ano passado, quando o senhor presidente da Liga da Juventude da Renam apareceu em surgir que a Praça da Juventude está assim. Semana seguinte, sabe o que fez? Foi aquisitar, comprar chapas baratas. Veio. Nós, os outros que temos carros um pouco altos, sempre paramos dali, até tiramos fotos. Nem uma carrada de areia. E sabe o que apareceu agora na conta de gerência que vamos discutir até 15? De que atingiu-se 49%. Agora não sabemos se 49% é correspondente às chapas que
mas está a ver problemas de número. E ali, nessa conta gerência, a maior parte são 90. Não sei o que é que se passa, porque como são assessorados pelos brasileiros, acho que é um truque qualquer, tudo aparece 90. Muito bem, obrigado Teresa pela sua opinião. Vamos sim olhar para o nosso tema que vai marcar o debate de hoje sobre as eleições distritais. O líder da Renamo, portanto, exige com que haja o escrutínio do próximo ano, e ontem o chefe de Estado, no encerramento da segunda sessão do Comitê Central, pediu mais conversa, mais reflexão em torno da realização das eleições. Volto assim, Dionísio, como é que olha para esta questão das eleições? Há espaço para que aconteçam essas eleições? Não havendo espaço, o que deve ser feito? Bem, eu não diria que há espaço para que aconteça, como bem disse o Isaac, que neste momento há esta reflexão que deve ser feita. Provavelmente será a reflexão que irá decidir, aliás, o que a equipe da reflexão trazer, os resultados que ali deverão constar, penso que irão ditar se realmente as eleições poderão ter lugar em 2024 ou não. Porque eu penso que se o chefe do Estado traz à luz este debate, que tem conhecimento de causa, nós, penso que muitos trabalham no Estado aqui, se a memória não me trai, ainda temos dificuldades da articulação, por exemplo, dos governos descentralizados. E esta articulação ainda existem alguns e outros problemas no âmbito do governo descentralizado. Então, é provável que dentro desta análise, e creio eu que a avaliação, ou a premissa partiu da avaliação daquilo que nós estamos a viver agora, da criação das secretarias de Estado e dos governos provinciais. É provável que o chefe do Estado tenha sido aconselhado a fazer-se um estudo exaustivo se realmente estamos em condições, se o país está em condição de levar avante as eleições distritais em 2024, se existem condições logísticas e financeiras, condições materiais, porque aqui tem de se ver todo o aparato da logística, a logística material, a logística financeira, os prós e os contras, para que realmente as eleições decoram num bom termo. Neste momento, vamos aguardar, provavelmente, só este trabalho que está sendo feito poderá decidir. Muito bem, obrigado Dionísio pela sua posição. João Massango, vou assim, como é que olha para este recorrente apelo de reflexão, de conversa em torno das eleições distritais? Não nos esqueçamos que isso está plasmado na Lei Mãe, nesse caso na Constituição da República. Há espaço ou não para que se realize esse escrutínio? Olha, eu só queria tranquilizar o meu colega do painel, o Dionísio, que representa o partido no poder, que nós não podemos ser campeões da violação da Constituição da República. Em 2024, em Moçambique, teremos eleições distritais. Isso é indiscutível. É indiscutível. Não há negociação aqui, é indiscutível. Agora, tem uma coisa que vai acontecer nos próximos dias. E essa coisa que nós vamos ver ali na Assembleia da República chama-se violação da Constituição para acomodar interesses do Partido Frelimo, não é? Em torná-lo
o processo eleitoral ou a governação à moda deles. Massango, qual seria o interesse da Frelimo em não se realizar essas eleições? Não, eu quando digo isso, preciso de trazer aqui alguma abordagem que o meu colega trouxe agora e me despertou a atenção desta coisa de articular a governação descentralizada. Atenção, colegas, articular a governação descentralizada. Quem disse a Frelimo para meter a figura do secretário do Estado quando nós começamos a eleger os governadores provinciais? Por que meteram a figura do secretário do Estado? Não meteram a figura do secretário do Estado que visava ofuscar este que era eleito? Só acontece em Moçambique, onde nós temos o governador eleito, está abaixo de quem é nomeado pelo presidente da República. O secretário do Estado está acima de quem é eleito pelo povo. Aí está, de facto, o grande problema. Vocês têm conhecimento de que a Frelimo vai submeter na Assembleia da República para a alteração da data da convocação das eleições de 18 para 15 meses? Isso está no plano da Frelimo, porque eles estão cientes que com esta emenda constitucional, aliás, nós precisamos de fazer a referência, a Renamo submeteu uma proposta de lei agora, que foi chumbada, não é para discutir a modalidade como é que as eleições distritais seriam feitas. Quem chumba foi a Frelimo. Este projeto não passou. Passado dias, depois disto, a Frelimo vai submeter ou já submeter a nova proposta que visa alterar a data da convocação das eleições. Mas nós sabemos por quê? Porque isso vai mexer com a estrutura da própria emenda constitucional para acomodar os interesses do terceiro mandato do presidente, invalidar as eleições distritais que já está na Constituição. Porque a grande discussão aqui, amado e irmão, nós não estaremos aqui a discutir se há viabilidade ou não, se há dinheiro ou não. Como é que nós conseguimos, desta conversa que a Renamo teve com o governo da Frelimo, até chegar à conclusão de que não, as eleições distritais devem constar na Constituição? Então, significa que tudo o que está na Constituição é de obrigatório cumprimento. Nós não precisamos de estarmos aqui a discutir. É infundado. Atenção, é infundado nós discutirmos aquilo que está na Constituição, se não de facto cumprir. É por essa razão que se diz no número 3 do artigo 2 que o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Nós precisamos de trazer, senhores, vamos parar de escangalhar a nossa Constituição. E eu digo isso porque este assunto é bastante sério. Nós estamos a discutir aqui a questão da viabilidade das eleições distritais que não há. Se não há dinheiro para nós organizarmos as eleições de 2024, onde é que vocês apanham aquele dinheiro que compra aqueles carros que custa 23 milhões para oferecer a indivíduos aqui na cidade de Maputo? Onde é que vocês apanham dinheiro? Não é? Estes que, na nossa ótica, deveriam pagar a ATSU, não pagam a ATSU, mas todas as intenções estiveram viradas agora para onde? Para o Comitê Central da Frelimo na Matola. Onde é que vocês apanham dinheiro? Porque, de uma forma geral, nós nunca tivemos o conceito eleições distritais no nosso país, mas as eleições sempre se realizaram ao nível do distrito. Para nós termos a eleição geral, realizamos a partir da localidade, distrito, província, depois nação. Não é? Esse dinheiro que se diz que não se pode, o Estado não tem, é para a produção do boletim de voto, que vai constar lá a figura da eleição do membro ou do Conselho Distrital. Muito bem, João Massango. A nossa maior... Não, mas é interessante, Isaac. Só 30 segundos, João Massango. Sim, senhora, em 30 segundos. Eu não percebo. Ainda bem, o Dionísio, se calhar tentar... Esse dinheiro que está a se referir é
de que estão a falar desse dinheiro? Diga lá, meu colega. Que não, nós estamos a discutir porque o país não tem dinheiro. Qual é esse dinheiro que estás a discutir? Não, mas o país não tem dinheiro. Repare quantos fenômenos naturais que o país vive neste quinquênio. Vamos falar só de Boane, presta atenção. Quantos? Não é o governo da Frelimo que disse que iria acionar 10 milhões de dólares? Não disse? Não é o governo da Frelimo que disse que recebeu 306 milhões do Banco Mundial? Não é o governo da Frelimo que disse que iria tirar 215 milhões? Esse dinheiro apanha onde? E o que é que fizeram em Boane? Nada. Não fizeram nada. Mas o dinheiro está lá. Para onde é que vai o dinheiro? Cuidado com as vossas expressões. Cuidado naquilo que vocês dizem a nós, o povo. Porque nós vamos pegar a mesma coisa e implementar a vocês. Dizer que vocês disseram isso. É importante, Isaac. Muito bem, o tempo já nos foge. Dulcídio lhe coloca a mesma questão, mas em poucas palavras. Já estão aqui a falar no meu ouvido. Qual é a sua opinião em torno da questão em debate neste momento? Fiquei um pouco distraído. Gostava que voltasse a reformular a pergunta. Sim. Há ou não há espaço para a realização das eleições de 2024? Olha, eu sempre que vamos falar dessa questão, tenho que fazer um enquadramento sobre esta questão. Mas em poucas palavras. Tem que me dar tempo. Deu tempo aos outros. Eu também tenho que ter um pouquinho de tempo para colocar o meu pensamento. O que aconteceu aqui é que duas forças políticas foram sentar num sítio e entenderam sobre essa matéria. Enquanto nós íamos dizendo que é preciso integrar, é preciso que haja inclusão, é preciso que as pessoas estejam lá. E eu me recordo, Southern Beach, qualquer coisa aqui na cidade de Maputo, onde Davis Simango esteve lá e foi claro a dizer que a questão das eleições distritais tinha riscos econômicos muito sérios. E, na altura, puseram-se a zombar contra nós. E foram a acordo, escreveram o que entenderam na Constituição. Agora, que se cumpra a Constituição, já aparece este debate, aparecem já estes riscos econômicos que aqui são apresentados, aparecem estes riscos fiscais que são apresentados. Nós não concordamos. Se for para rever, aliás, se for para que se faça uma revisão sobre as eleições distritais, é necessário que se faça sobre todo o pacote de descentralização que este país tem, para permitir que nós façamos um enquadramento real sobre as situações. Porque nós não concordamos de maneira nenhuma com a figura do secretário de Estado. Esta figura veio para deturpar o espírito daquilo que era a descentralização. Então é preciso que, se há esta abertura, o Partido Frelimo quer abrir espaço para nós negociar, vamos negociar todo o pacote de descentralização e irmos ao encontro do espírito daquilo que se previa quando fomos discutir a questão da descentralização. E a Constituição não abre espaço, é de cumprimento obrigatório. Vamos cumprir a Constituição, vamos às eleições, porque nós tivemos tempo de sentar, analisar. Não é passado um tempo e depois, quando nós verificamos que os nossos interesses não podem ser viabilizados, nós vamos vir aqui com um discurso e apresentar. Vamos rever todo o pacote de descentralização, se houver necessidade. Shirinza, qual é a sua análise em poucas palavras? Em poucas palavras, dizer que o presidente general Yusuf Mahamat já deu a conhecer aos moçambicanos e ao governo da Frelimo o que consta na Constituição da República não merece reflexão nenhuma. Não merece. Mais uma vez, querem violar a Constituição da República já com aderência de outros partidos, mas não estamos atentos. O que nós estamos a fazer neste momento é preparar-nos para as eleições de 2024, onde inclusive vou usar o termo que o Edson Macuaco usava, em que nós vamos ganhar de forma retumbante. Mas nós não assumimos que aderimos, pelo contrário, estamos aqui a nos posicionar que é violar a Constituição, tem que se cumprir na letra e no espírito. Há pontos importantes na lei eleitoral e em outros que nós devíamos estar a discutir. Devíamos estar a discutir a questão de nós termos a ser, em alguns sítios, a ser governados pela minoria. Entenderam o Sarnamo e o Partido Frelimo que não há coligação pós-eleitoral. É isto que nós temos que discutir, porque é preciso que os países sejam governados pela maioria. Não é uma minoria que governa a maioria. Por exemplo, na Matol é uma minoria que governa a maioria.
Não pode ser. Obrigado, é preciso Ciro. que se abra espaço para que nós façamos revisões de coisas sérias. Não é... Por favor. Mas pode aquele terminar o voto seu da pensamento. Matola é de quê? De que partido foi? Que vendeu Matola na Frelimo? Epá, eu não... Entre Renamo e MDM, quem vendeu Matola? Eu não, quero, não posso especular aqui, não posso saber daquelas 30, daquelas pessoas que estiveram naquela sala, eu não posso Muito bem, saber. João. Mas os votos do MDM foram apresentados na imprensa, todos os Xerinza. votos. O voto do Manhães e o voto do Moelega Sim. foram Por apresentados. favor, Xerinza, o tempo já Deixa-me nos explicar foge. isso. Não, o tempo já nos foge. Está do bem, Ciro, mas não é deixa-me mais explicar possível. isso. Nós temos que estar claro, os votos do Moelega e do Manhães andaram aqui na praça pública e nós estivemos lá. Agora, quem vendeu a Matola eu não sei. Obrigado. Xerinza, termina o seu pensamento e vamos dar aqui por encerrada esta edição de hoje. Não, mas para dizer, conclusão, de que nós seguidores das leis e da Constituição, estamos a preparar para eleições em 2024. E recordar-lhe o que o presidente, o saudoso Marechal Afonso Dhlakama disse ao engenheiro Nilson: se queres brincar, fica sabendo, não vais governar este país. É uma promessa para voltar a protagonizar ataques. Não sei. Nome de água também. Muito bem, obrigado. Dionísio, últimas considerações. Últimas considerações. Estamos a ficar com medo. Tem que ficar com medo. Tem que ficar com medo é o engenheiro Nilson, presidente do Partido Frelimo, estar a violar constantemente. O Tribunal Administrativo disse: não paguem essas dívidas. E ele continua a pagar, para depois dizer que não tem dinheiro. Ele até perguntou: afinal de contas, esses dinheiros vêm de onde? Muito bem, Dionísio, por favor. Últimas considerações. Eu penso que o chefe do Estado abriu aqui um espaço para que os moçambicanos façam esta análise. Não precisa, é violação. Deixe-me falar. Mas Dionísio, Deixe-me. mas Dionísio, você foi à escola. Vocês como... E a escola que você foi, não como foi lá na oposição, Tchela, como oposição, fazem parte desta cadeia. Não vamos discutir Fazem isso. parte. Discutir o que está na E Constituição. fazem parte. Nunca São pode ser. moçambicanos. Nós temos aqui a diferença é de paradigmas políticos, mas somos todos moçambicanos. Vamos trabalhar para o bem do país, para que as eleições aconteçam num bom termo. E, em última instância, endereçar condolências às 17 famílias que pereceram na província de Sofala, no distrito de Nhamatanda, num acidente de viação. E também tivemos na província do Niassa, no Rio Lugenda, há um barco que naufragou. Felizmente 4 pessoas foram resgatadas e uma desapareceu. E em última instância endereçar condolências à família do camarada Pascoal Mucumbi, um grande timoneiro da Frelimo que perdeu a vida. Paz às suas almas. Obrigado. João Massango, últimas considerações. Pessoas vão apresentar Bom, condolência. há um assunto que Dionísio tocou, também me associa a ele. Morte, independentemente de tudo, nós temos sentimentos. As minhas sentidas condolências ao antigo primeiro-ministro, o Dr. Pascoal Mucumbi. Agora, o que eu tenho a dizer nesses 30 segundos é despertar a consciência coletiva. Está na hora. Vamos recensear. Vamos recensear. E se nós queremos transmitir aquilo que é o nosso desejo, a única forma democrática, caro jovem, mamã, vovó, é mesmo dirigirmos no recenseamento que vai começar agora. Olha, nos próximos tempos, viemos com uma nova. Votou, sentou, mas ainda no tempo apropriado. Obrigado. Obrigado. Dionísio. Eu acho que é tempo este de o executivo tomar o seu papel, saber qual é o seu papel. O papel do executivo é governar, não é estar a produzir leis e a emanar discussões, debates. O governo deve governar para o bem dos moçambicanos e deixar o legislativo, que seja o legislativo a discutir as questões.
esse recado que o presidente dá sobre a reflexão das eleições distritais, eu penso que deve ser um recado que aparece do outro lado. O papel do executivo é governar este país, criar condições para que os moçambicanos vivam nas melhores condições, criem condições para que a gente chegue na usina em 40, o Estado subordina-se na Constituição e funda-se na legalidade. É este que tem que ser o papel do executivo, tem que respeitar as leis e cumprir as leis. Os debates e os outros assuntos, vamos fazendo nós do outro lado. Bem, o executivo tem que produzir, tem que trabalhar para as pessoas. Segundos. Acho que é muito, porque eu só quero apelar para que nos façamos em massa nos postos de recenseamento. Isso. E todos nós recensearmos a fim de 11 de outubro fazermos o juízo final. Porque dia 11 de outubro, para participares no julgamento, é preciso que estejas recenseado. É onde que vamos julgar. Afinal de contas, por que é que nos lançam com gás lacrimogéneo? Podiam ser balas de borracha, mas são fatais. Quer dizer, muita coisa. Este custo de vida que está pesado. Muito obrigado. Muito bem, obrigado Dionísio, Massango, Cid e Xerinza pela vossa presença. E assim que esteve ligado a este debate quando iniciou, muito obrigado pela sua audiência. Vemo-nos na próxima semana, à mesma hora, aqui na televisão que faz da sua visão uma realidade. Bom descanso e boa noite.